final do vovô. Aqui, Adriano, fim de papo, não tem mais jogo, 48 minutos encerrado, vitória do Luverdense 1-0 em cima da equipe do Ceará. Vou deixar a bola com você, Adriano Júnior, e claro, né, o lance final, vai que é tua, Adriano. Luverdense, Ceará. O juiz apitou, mas a bola ainda rola com o lance final. Adriano Júnior. Tá legal, galera, estamos de volta aqui para comandar o lance final com a equipe Bola na Rede, na saída dos jogadores, Luiz Guilherme. Ouve aqui o Felipe Amorim. Deixamos cair, tivemos a oportunidade de gol hoje, não fizemos, eles foram mais eficientes, sabíamos a dificuldade do calor, não é desculpa, lógico, nós tivemos a oportunidade, não fizemos, eles fizeram. Tá aí, foram mais eficientes, dizendo o Felipe Amorim em relação aos jogadores do Luverdense, que no finalzinho acabaram marcando o gol para a equipe de casa que venceu o Ceará. O Ceará se despedindo mais um ano com derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, Adriano. Acerta o Luiz Guilherme, Ceará fora aí do páreo, né? Perdeu seu jogo, tinha que ganhar, acabou não fazendo a parte dele e mesmo assim os resultados não ajudariam o Alvinegro de Porangabuçu, que vem trazendo aí na bagagem mais uma derrota pro Luverdense. Matheus Lima marcou no finalzinho, em posição duvidosa, o Matheus marcou o gol da vitória da equipe do Luverdense em cima do Ceará. Ceará termina a competição na 8ª colocação com 57 pontos. Tem bola rolando ainda para ABC e Bragantino. O Bragantino vai se safando, vencendo 1-0 o time do ABC, mas mesmo assim o América foi goleado por 4-1 lá no Paraná e o América de Natal está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Oeste segue vencendo o Joinville 1-0. O Joinville vai ficando com o título, né? Já que o time do Náutico empatou em 1-1 com a Ponte Preta. O Joinville é campeão da Série B. A Ponte Preta fica na 2ª colocação com 69 pontos, né? Um pontinho de diferença. O Joinville ficou com o título somando 70 pontos. O Vasco da Gama segue jogando na 3ª colocação. O Vasco é o 3º colocado. O Avaí vai vencendo 1-0 e vai ficando com a última vaga. O Vasco é o 3º com 63 pontos. O Avaí com um ponto a menos, atingindo a 4ª colocação com 62 pontos, com essa vitória em cima do próprio Vasco da Gama. O Atlético Goianiense empata nesse momento com Santa Cruz, né? Atlético Goianiense 2, Santa Cruz também 2, não adianta muita coisa pro Atlético, que precisaria vencer o jogo. O Atlético é o 6º colocado, somando 60 pontos. Bola tá rolando ainda lá no estádio Serra Dourada, onde o Atlético vai empatando em 2-2 com o Santa Cruz, o Santa marcando 2 vezes com Léo Gamalho. O Icasa vai vencendo, vai encerrando aí a competição, 3-2 em cima do Boa Esporte. Lucas Gomes, Júnior e Guidio marcaram pro Icasa. O time do Boa Esporte descontou com o Thomas 2 vezes, uma delas cobrando de pênalti. Tem gol na rodada, o Bragantino marca o 2º diante do ABC, bola rolando ainda no estádio Frasqueirão, lá em Natal, 2 pro Bragantino, 0 pro time do ABC. Bola rolando ainda para ABC e Bragantino, 2-0 Bragantino, Oeste 1, Joinville 0, Avaí 1, Vasco da Gama 0, Icasa 3, Boa Esporte 2, Atlético Goianiense 2, Santa Cruz 2, América Mineiro 4, Sampaio Correia 0. Já encerrados, Portuguesa 2, Vila Nova 3, Náutico e Ponte Preta 1-1, Paraná Clube 4, América de Natal 1, Luverdense 1, Ceará 0. Jogos já encerrados dessa rodada de número 38 da Série B do Campeonato Brasileiro. Luiz Guilherme, alguma coisa mais por aí na saída dos jogadores? Não, os jogadores inclusive já todos deixaram o gramado do estádio Paço das Emas. O cumprimento com os jogadores da equipe do Luverdense, enfim, última rodada, os jogadores, a comissão técnica do Ceará, agradecendo também a presença do torcedor nas arquibancadas. Ceará encerra a sua participação, mais uma derrota, aí fica, daqui a pouco a gente vai falar sobre a campanha do técnico Paulo César Guzmão nesses 7 jogos. Uma campanha que ficou a desejar em termos de resultados, e aí fica a pergunta, será que a saída do técnico Sérgio Soares acabou sendo melhor para o Ceará
ou piorou as coisas? Fica a pergunta aí em relação a essa mudança de comando técnico, faltando 7 rodadas para o fim da competição. De volta daqui a pouquinho, Adriano Júnior. Nossos analistas daqui a pouco responderão esses questionamentos e outros mais, né? Já pensando em 2015 para o time do Ceará, que já teria acertado com o seu novo técnico para 2015, e o Luiz Guilherme pode até falar daqui a pouco sobre esse nome. Um treinador novo que já passou pelo futebol cearense. A bola rolando ainda, né? Aí a briga está entre Atlético Goianiense e Avaí, né? O Atlético marcando mais um gol, o Atlético subiria para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Com os critérios de desempate. Então, restando aí esses 2 jogos emocionantes, não para o futebol cearense, mas para o campeonato em si, até o último minuto aí, muitas emoções na briga pela última vaga, a 4ª colocação, né? A vaga de número 4 para em 2015 disputar a Série A. Já aqui embaixo já temos as definições das equipes rebaixadas. América de Natal rebaixado é o 17º colocado, 43 pontos. Icasa somou a mesma pontuação, 43 pontos, porém já estava rebaixado. 18º, 19º Vila Nova, 32 pontos. 20º, a Portuguesa ficou na lanterna lusa, né? Equipe simpática lá da capital paulista, ficou apenas com 25 pontos durante o campeonato inteiro da Série B, né? Até agora não terminou o jogo, a gente daqui a pouco informa aí quando terminar. Temos a definição já do campeão da Série B, que é o time do Joinville. A equipe do Joinville somou 70 pontos, um a mais que a equipe da Ponte Preta. O Joinville que foi derrotado hoje, né? Pro time do Oeste, né? O Oeste que o jogo não terminou ainda, né? O Oeste vai derrotando, o Joinville pode empatar, mas fica com o título porque o jogo da Ponte Preta já acabou. A Ponte era a única que podia empatar com o Joinville, a Ponte ficou no empate em 1-1 com o time do Náutico lá na Arena Pernambuco. Então a Ponte Preta ficou com o vice-campeonato. O Joinville é campeão da Série B. A bola tá rolando, Oeste 1, Joinville 0, Avaí 1, Vasco da Gama 0, Icasa 3, Boa Esporte 2, Atlético Goianiense 2, Santa Cruz 0, América Mineiro 4, Sampaio Corrêa 0. Na briga aí, Avaí e Atlético Goianiense pela última vaga no G4 da Série A do campeonato da Série B, né? Que irá para a Série A. O Icasa acaba de terminar lá em Juazeiro do Norte. O Icasa encerra aí a competição com uma vitória. A equipe de Vladimir de Jesus com a equipe mista, vencendo o Boa Esporte. O Boa, que antes dos jogos era a equipe que tinha mais chances de conquistar aí a última vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. Terminou também o Avaí 1, Vasco da Gama 0, o Avaí ficando aí com a vaga. Restando ainda, né? Atlético Goianiense e Santa Cruz. Se o Atlético marcar o 3º gol, o Atlético fica com a última vaga do G4. Então, por isso que eu digo, competição emocionante até o final. Não para o futebol cearense, felizmente, um final melancólico aí para o futebol cearense, quando o time do Ceará acabou sendo derrotado, não fez a parte dele. E, de qualquer forma, os outros resultados também não ajudavam. Terminou Oeste 1, Joinville 0, só para carimbar aí a faixa do Joinville, o Joinville campeão da Série B. Ainda tem uma definição ainda, né? Atlético Goianiense 2, Santa Cruz 2, jogo que acontece no Serra Dourada. Se o Atlético Goianiense marcar o 3º gol em cima do Santa, o Atlético fica com a última vaga. Já que o Avaí, o jogo já foi encerrado, já venceu o Vasco da Gama por 1-0. América Mineiro vai vencendo o Sampaio Corrêa por 4-0. E terminou lá o jogo do Avaí, né? Terminou o Avaí vencendo o Vasco da Gama. O Vasco, que na primeira fase foi goleado para o Avaí 5-0 e voltou a perder da equipe havaiana. Uma vitória importante do Avaí, ficando com a última vaga até aqui do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Equipe Bola na Rede acompanhando para você a última vaga aí do G4, né? A última vaga ficando aí por enquanto com o time do Avaí, porque o Atlético Goianiense ainda joga e empata em 2-2 com o time do Santa Cruz. Grupo Aurorense Construção Civil, Parafusos, Ferragens e Metalúrgica. Rua Augusto dos Anjos, 1713, com o telefone 3484-6533. Cimento Apodi, a força que vem marcada no nome. 0800 705 7575. Terminou então, o Santa Cruz acabou vencendo o jogo, né? Venceu por 3-2, marcando no finalzinho o Santa, e o Avaí comemora agora a sua classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Definida então a última vaga aí do G4
para disputar a Série A em 2015. O Atlético esperou até o final para ver se conseguia uma vitória, mas acabou sendo derrotado em casa para o time do Santa Cruz, né? Num contra-ataque fulminante, o Santinha marcou o terceiro gol e o Atlético Goianiense ficou na vontade apenas de chegar à Série A. Temos definidos então os 4 participantes da Série A em 2015: Joinville, Ponte Preta, Vasco da Gama e Avaí. Joinville com 70 pontos, campeão da Série B. Ponte Preta vice com 69 pontos na segunda colocação. O Vasco da Gama 63 pontos, terceiro colocado. O Avaí, quarto colocado, 62 pontos. O Santa Cruz marcou o seu terceiro gol com Emerson Santos aos 48 minutos do segundo tempo. Falta terminar América Mineiro e Sampaio Correia. O América vencendo 4-0. Um mero cumprimento de tabela a essa altura do campeonato, Edmilson Maciel. Pois é, interessante você vê, o Santa Cruz teve problemas com salários. Esteve na zona de rebaixamento. Esteve na zona de rebaixamento. A dignidade. Os jogadores fizeram greve essa semana do Náutico e do Santa Cruz. Ameaçaram não entrar em campo, tá certo? E vão com uma dignidade tremenda, ganhando o Atlético lá em Goiânia. E o Ceará, esse marasmo que a gente vê aqui. Impressionante, né? Parece que é coisa de dignidade das pessoas. Eu não sei se é dignidade, mas o Ceará, eu tenho uma avaliação, eu tenho um pensamento, né? Nenhuma dessas equipes que estava brigando por uma das vagas mandou 10 jogadores embora ou se desfez do seu treinador. O Ceará fez errado, né? Eu vi muito isso lá na ponta da tabela. Quem estava brigando para não cair desesperadamente, mandando o jogador embora. O Ceará mandou jogadores embora, não sei qual o motivo, mas coincidentemente as equipes que brigaram por vaga até a última rodada não fizeram isso. O Luverdense mandou 8 e ganhou do Ceará. Sim, mas o Luverdense não tinha mais o que fazer na competição. O problema é mandar embora, o Luverdense mandou 8 e ganhou. Não o Casa mandou 10 e ganhou. É o que eu tô falando, só equipes que já foram rebaixadas ou que estão lá embaixo da tabela que fizeram isso. Quem estava brigando para classificar não fez isso não. Pois é, agora o que eu chamei a atenção aqui é pelo seguinte: o Santa Cruz, salários atrasados, ameaçando de greve, Santa Cruz e Náutico. Como é que foi o jogo do Náutico hoje? Me passa aí, por favor, esse resultado. 1-1. O Náutico estava ameaçando não entrar em campo, não treinou na quinta-feira, na sexta-feira pagaram, ficou faltando só um mês. Os caras foram lá com salário atrasado e resistiram. Santa Cruz sai de casa, salário atrasado, o técnico já sabia que estava demitido, uma dignidade impressionante, vai lá para Goiânia, lá no estádio, na casa do adversário, o adversário com toda a garra do mundo, querendo ir pra cima, porque se vence, ganhava a vaga, não é isso? Se vence, estava dentro. E o Santa Cruz, com a dignidade tremenda, foi lá e ganhou do Atlético de Goiás. E o Ceará, um marasmo. O que me entristece é o futebol nordestino, né? Não ficou com nenhuma das vagas, né? Uma equipe catarinense, uma equipe de São Paulo, aliás, 2 equipes catarinenses, Joinville e Avaí, uma de São Paulo, a Ponte Preta, e uma do Rio de Janeiro, Vasco da Gama. Em compensação, na Série B, no próximo ano, da Série A, deverão cair 2 nordestinos, já que provavelmente caem Bahia. O Bahia hoje, dependendo dos resultados de hoje, já poderá ser rebaixado matematicamente. Pois é, precisa repensar esse futebol do Nordeste. Eu fiz alusão ao jogo do Ceará em si, porque eu estava conversando aqui com os meninos, assistindo, e eu falava: o Ceará não ganha nenhum rebote, qualquer chutão cai no pé do jogador do Luverdense, qualquer bola dividida. Eu vi o Assisinho, a bola a 3 metros deles e a 6 do adversário, o adversário chegar na frente. Quer dizer, pra mim faltou algo mais, aquela coisa que a dignidade manda o cara aí, já que você tá no jogo, vai pra ganhar. E eu não vi isso no Ceará, eu vi um time com 2 oportunidades no segundo tempo, uma que o Magno Alves atrasou pro goleiro, né? Ele entrou sozinho, o Felipe Amorim deu o primeiro passe certo dele na competição, deixou o Magno Alves na cara do gol e atrasou. E a outra, o Ricardinho, que bateu de fora, a bola bateu na trave. Foram 2 finalizações. Eu posso estar sendo chato batendo nessa tecla, o lance do elenco reduzido, mas o elenco não só ficou reduzido, sei que é a opinião de vocês, mas você depender do jogador como o Assisinho, que ficou a maior parte do campeonato sem jogar, o Lulinha também, toda hora no departamento médico, quer dizer, o Leandro Brasília também é outro jogador, não quero culpar o jogador não tem culpa de se contundir não, mas tô falando assim, o que restou pro Ceará em termos de opções para esse final de temporada, além de se desfazer de 10 jogadores do elenco, não sei qual foi a razão, qual o motivo, eu sei que não me convence
é um time brigar pelo acesso e fazer isso, né? Eu acho que essa atitude foi errada, precipitada, não sei qual o problema que tem. E além do elenco reduzido, você tem opções que passaram a maior parte do campeonato, das 38 rodadas, sem jogar, no departamento médico, sem ritmo de jogo e sem preparação, e com aquela missão de resolver também, né? E você olha pro banco de reservas, quem ficou? Garotos, na maior parte dos últimos jogos, compondo apenas para não deixar o espaço vazio, porque entrar para resolver não daria, né? Eu concordo com o Júlio de Cael, o futebol nordestino tem que ser repensado, né? De todas as formas, para que 2015 possa ter aí mais equipes ascendendo a Série A do Campeonato Brasileiro. Você acompanha o lance final, em nome de Primos Motopeças, mais de 7 mil itens em peças para motos e pneus do atacado. Rua 24 de maio, 1222, Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Rua Alberto Magno, número 500, Martins Andrade, final melancólico aí pro futebol do Nordeste, em particular para o futebol cearense, né? O Ceará mais uma vez derrotado e encerra sua participação na 8ª colocação com 57 pontos. E bote melancolia nisso, né? A situação do futebol nordestino, sobretudo do futebol cearense, tivemos um ano em que praticamente nós não crescemos absolutamente em nada. Fortaleza, Ceará, quer dizer, o Icasa rebaixado. Então nós tivemos um ano super negativo para o futebol cearense e o Ceará, que a gente esperava que ele mantivesse aquele comportamento de início de competição. Ao longo da competição foi havendo desgaste, a não renovação de jogadores poderia ter acontecido durante no desenrolar do campeonato. Isso também não aconteceu, muito pelo contrário, mandou um bocado de gente embora. Quer dizer, são pessoas que estavam ali no elenco e, embora não fossem os titulares, mas eles estavam participando, estavam mais ativamente dentro daquele sistema de jogo, dentro daquilo que o Ceará vinha se propondo desde o início. E de repente você manda um bocado de gente embora e sem contratar ninguém, fica difícil, porque você fica sem peça de reposição. O Ceará cansou, essa que é a verdade. O Ceará é um time velho, é um time já bem velho mesmo para o futebol, e ele não aguentou, essa que é a verdade. Ele não aguentou o repuxo, e na hora que mais necessitava de sangue novo, de gente que mesmo não tendo essa capacidade técnica muito boa, não tendo uma excelente capacidade técnica, eram as pessoas que estavam ali que poderiam substituir, mas infelizmente esse pessoal foi embora. Uma economia de palito que redundou nisso, ou economia ou medo. Vamos dizer que seja medo de no próximo ano o Ceará quem subir. sabe transferência de responsabilidade também, né? Pois é, mas eu vou acreditar mais em Ceará medo. Só perdia, tem que tomar alguma atitude aqui pra ver, né? Aí chama-se transferência de responsabilidade. Pois é. É o que mais cheira. O que eu entendo é que, com medo do time galgar a Série A e ter que gastar muito mais renovando, as próprias renovações ali dentro iam custar muito caro, com contratação de jogadores, resolveu-se tirar algumas pessoas do elenco, e aí o time caiu vertiginosamente de produção, a despeito, como já falei, do time ser um time já bastante velho, né? Um pessoal maduro, mas que não aguentaria esse repuxo, jogo na terça, no sábado, terça, sábado, quinto, então não aguentou, e na hora de colocar pessoas para substituir, para substituir esse pessoal, não tinha mais ninguém. Então, ou foi medo, né? Ou foi essa história da economia que tirou muitos jogadores do Ceará. Dá pena a gente ver um jogador como o Luiz Carlos hoje fazendo das tripas corações aí para tentar segurar o barco, o pessoal chegando, dando na cara do gol, como a gente chama, na frente, jogadores que com alguma habilidade, sem que essa bola chegue lá de jeito nenhum, porque não tem gente com competência para chegar, para fazer essa bola chegar. Complementação de jogada, de jogadores, como é o caso do Magno Alves, que antes, tem bola aí que o Magno Alves finalizava brincando, a frieza dele era tão grande que ele finalizava brincando. Hoje já não aguenta mais, já não tem mais condição de finalizar determinadas bolas. Então foi isso que aconteceu. O Ceará caiu porque não tinha mais ninguém para colocar para jogar. Essa que é a verdade. Cansou e morreu na praia.
Tá certo, Martins Andrade, você acompanha 91,3 na sua 3 FM, o lance final com a equipe Bola na Rede, né? Repercutindo aqui, mais uma derrota do Ceará, será se despedindo da Série B do Campeonato Brasileiro com a derrota e consequentemente ficando fora do G4, não classificando para a Série A do Campeonato Brasileiro. Falando em Série A, teremos uma rodada da Série A hoje e onde temos o futebol mineiro em alta, né? Com Atlético, com Cruzeiro, né? E em alta também o futebol catarinense, não é, Edmilson? O futebol catarinense subindo aí duas equipes, da B para A, subindo o Avaí, subindo o Joinville, o grande campeão da Série B, e o Avaí ficando com a última vaga e permanecendo ali com Chapecoense e Figueirense mais safo com 46 pontos e a Chapecoense na 14ª colocação com 42 pontos. E o Criciúma foi rebaixado já matematicamente. Quer dizer, poderiam ter 5, né? O Criciúma rebaixado, teremos talvez 4 equipes do futebol catarinense em 2015 na Série A. Junto com o Rio de Janeiro e provavelmente o mesmo número de São Paulo, o mesmo número do Rio de Janeiro. Se o Palmeiras cai... Porque o Rio, né? O Botafogo pode dar Deus hoje, né? Verdade. Entre Flamengo e Vitória. Jeito, né? Então, muito provavelmente, o Santa Catarina vai ficar com 4, São Paulo com 4 ou 5 e o Rio de Janeiro com 4. Quer dizer, foi uma evoluída espetacular. E é porque o Criciúma não segurou lá. Equipes do interior, tá certo? O Joinville, o Chapecoense, quer dizer... Chapecoense que é uma equipe nova, né? Que até bem pouco tempo disputava a Série C do Campeonato Brasileiro e emergiu de uma vez, né? Conseguiu aí ascender a Série A e pelo andar da carruagem deve se segurar na Série A, né? Tá ali com 42 pontos, distando da zona de rebaixamento, que 4 pontos, né? Já que o Vitória da Bahia é o primeiro, 38, embora a gente deva se basear pelo o que tá fora, o primeiro que tá fora, que é o Palmeiras, que tem 39 pontos, né? Pois é. Uma bela performance do futebol catarinense, né? E o futebol nordestino, infelizmente, vai ficar com um representante, provavelmente, na Série A. 4 de Santa Catarina, só Santa Catarina. O Nordeste todo, em 9 estados, provavelmente vai ficar só o Sport. É só esse que está assegurado. É complicado você chegar a uma situação dessa. Porque Santa Catarina, qual é a vantagem que tem Santa Catarina contra os demais? É na região Centro-Sul. Não tem essa tradição, né? No futebol, não tem. Tá certo? Então, 4 clubes do Nordeste todinho tem... Provavelmente. E o Figueirense subiu ano passado da forma que subiu também, né? O Ceará não fez a parte dele, o Figueira aproveitou e conseguiu subir ali, né? Já que o Ceará tinha mais chance, dependia só dele. O Icasa, na verdade, tinha mais chance. Perdeu o jogo dele, mas se o Ceará tivesse feito a parte dele contra o Joinville, teria subido já ano passado. O Figueirense acabou ficando com a vaga e se segurando na Série A, já que hoje ele está safo ali na 12ª colocação com 46 pontos. Nós temos aí, a gente vamos já falar aqui, né, do planejamento possível do Ceará em 2015. Teremos eleições agora no Ceará em dezembro para o Conselho Deliberativo, né? Não sei se vai mexer algo com a diretoria. Parece que teremos uma disputa, não teremos uma chapa única, o que pode indicar aí, não sei se uma oposição ou não. Saiu uma segunda chapa? Foi inscrita ontem, uma segunda chapa. Foi. Aceitaram. Porque eu tomei conhecimento que fizeram uma manobra gigantesca, parecendo... Para tentar evitar? Isso, para tentar evitar. Que parecia aquele tempo quando era Arena e MDB. Aí tudo que perguntar pro nosso Luiz Guilherme daqui a pouco se essa chapa foi inscrita, né? Deixa eu só completar aqui a rodada aqui da Série A, a penúltima rodada, rodada de número 37. Daqui a pouco bola rolando no Beira-Rio, em Porto Alegre, para Internacional e Palmeiras. Daqui a pouco eu digo 6:30 da noite, horário nosso. Também às 6:30 tem no Heriberto Rios, tem o rebaixado Criciúma enfrentando o Sport. Teremos mais tarde, 8 horas da noite, na Arena da Amazônia. Flamengo agora que não vai para lugar nenhum, nem ser rebaixado e nem chegar no G4 para Libertadores, está ganhando um pouco de grana aí. Vai jogar na Arena da Amazônia às 8 horas da noite contra o Vitória da Bahia. O Botafogo depende desse jogo para não ser rebaixado. E o Flamengo perdendo o jogo, o Botafogo estará rebaixado matematicamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Estou vendo aqui, Adriano, na tabela, na classificação, se o ABC ganha do Bragantino, o Bragantino estava fora. Isso. Tá certo? O ABC jogando em casa, perdeu para o Bragantino. Se ele ganha, o Bragantino tomava o lugar do América. O lugar que ninguém quer, né? O ABC seguraria o América na Série B. Quer dizer, é difícil a situação do América, que ficou dependendo do rival na última rodada, ele, América, jogando fora de casa contra o Paraná Clube. Essa é uma das razões porque nós temos dito,
precisa ser repensado o futebol nordestino. É por isso. Eu duvido que lá aconteça isso. Nós tivemos exemplo no ano passado. O Joinville ganhou do Ceará aqui para classificar o Figueirense lá, que é concorrente dele. Exatamente, é a forma de pensar diferenciada, né? Pois é, exatamente essa coisa do repensar. O Figueirense, o Joinville com time reserva ganhou aqui do Ceará e classificou o Figueirense. Aí agora, América do Natal e ABC, o ABC perde pro Bragantino e derruba a equipe do América. Derruba o rival e enfraquece o futebol nordestino na competição, que perde mais um, né? Perde o América de Natal. Mas hoje deve ter carnaval lá em Natal, a torcida do ABC deve fazer uma senhora festa, tá certo? Como faria aqui também. Como fará na Bahia, se o Vitória cair, se o Vitória ficar e o Bahia cair. Tá mais para acontecer isso, né? A filosofia daqui é Vitória essa. tem mais chance de escapar do que o Bahia. É verdade. Tem que mudar esse pensamento mesmo do futebol do Nordeste. Só complementando, aí amanhã teremos no Maracanã Fluminense e Corinthians, jogo que acontece às 4 horas da tarde. Também às 4 na Vila Belmiro, Santos e Botafogo. O Pelé deu uma melhorada, né? O Pelé já tá lúcido, já tá falando, né? O último boletim médico do Rei Pelé está internado, 74 anos, já deu uma melhora, já tá lúcido, já falando com as pessoas. E a gente torce para que o rei do futebol se recupere, né? Esse problema do Pelé, esse problema não foi abordado pela grande imprensa, até por uma questão ética de respeito ao rei do futebol. Problema de rins, né? Ele só tem um rim, né? Ele perdeu um rim, ele só tem um. Psicológico, muito mais. O Pelé acaba de ter um filho condenado a 32 anos de prisão por tráfico de droga. Um rapaz, lavagem de dinheiro. Pois é, exatamente. Ele, filho do Pelé, o ex-goleiro Edinho, foi né? goleiro do Santos, reserva do goleiro Rojas. Não, era um grande goleiro que teve lá no Santos, não interessa quem. Foi preso, foi solto e agora foi o julgamento final, foi condenado a 32 anos. Isso abalou tanto emocionalmente o Pelé que o pai hoje está vivendo uma situação quase semelhante ao filho. O filho vai ter 32 anos de morte prematura, porque se dentro de uma prisão você está morto. Agora eu não acredito que ele compre os 32 não, né? Mas tudo bem. Aqui no Brasil compra o sexto. 5 anos ele tá, mas são 5 anos. 30 no máximo, né? Aqui. Pois é. E nem assim outra se compra. coisa, foram 2 crimes, né? Tráfico de droga e lavagem de dinheiro. Por isso foram 32 anos, não é isso? Tá certo? Então, o que é que acontece? O Pelé sofreu tanto com essa situação que tá aí, passou uma semana na UTI praticamente. Hoje é que deu uma melhorada, conseguiu se conformar. A grande imprensa não aborda isso em respeito ao rei. A história do Pelé, né? É uma figura mundialmente conhecida, né? E querida também pelo que fez no futebol, né? Jogando futebol. Então, continuando aqui a rodada, né? Amanhã teremos também às 5 da tarde. Às 4. Não, mas o Pelé, né? O rei do futebol é um capítulo à parte, merece uma interrupção. Chapecoense e Cruzeiro, às 4 da tarde na Arena Condá. Teremos também São Paulo e Figueirense no Morumbi, às 4 da tarde. Isso amanhã, às 6:30 da noite, os jogos da noite. Atlético Paranaense e Goiás na Arena da Baixada. Atlético Mineiro e Curitiba jogam na Arena Independência amanhã às 6:30 da noite. O fechando a rodada também às 6:30 amanhã na Arena Fonte Nova, Bahia e Grêmio. Dependendo dos resultados de hoje, o Bahia já pode estar pode jogar essa partida matematicamente rebaixado, né? São jogos dessa penúltima rodada da Série A, rodada de número 37. Mecrel, extintores e equipamentos contra incêndio. Mecrel, a marca da segurança, 3307-0550. Lojão Itaécia em Calcaia, agora com argamassa, votomassa. Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória. Autopeças Colares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas com grande promoção de baterias Moura. 3290-1277 é o telefone. Luiz Guilherme, eu queria saber do nosso repórter a respeito dessa eleição do Ceará do Conselho Deliberativo, que poucas pessoas sabiam que ia acontecer agora em dezembro, né? E eu pergunto a você, teremos uma chapa ou outra chapa foi inscrita na última hora, já que ontem foi o último dia da inscrição? Olha, meu caro Adriano, amigos da 13, o que acontece? É uma eleição que não está sendo divulgada nem pelo Departamento de Comunicação do Ceará. Inclusive, eu questionava e pedi que eles me passassem uma informação em relação à confirmação desta outra chapa que vai concorrer com a chapa chamada da situação, que é a que é presidida pelo o atual presidente do Conselho, candidato à reeleição, que é o Humberto Aragão.
Acontece que está havendo uma confusão, uma briga muito forte dentro do Conselho e membros que não estão nada satisfeitos com o andamento do atual. Rolou um boato não confirmado de que houve troca de insultos e até empurrões. Exatamente. Por conta da inscrição dessa segunda chapa. Inclusive, há informação de que chegaram até as vias de fato. Isso, empurrão, tapa. Tapa. O novo foi beijo. E um candidato. Paz e amor, gente, paz e amor. E um membro da nova chapa que estaria tentando sua inscrição para concorrer da situação que é candidato à reeleição, ele inclusive chegou a postar numa rede social e só não chamou o atual presidente do Conselho Deliberativo de santo. Palavras muito fortes proferidas pelo filho do Antônio Góes. Foi um dos presidentes históricos do time do Ceará, Antônio Góes, que tem história dentro do clube, e agora o filho dele pleiteia aí a condição de presidente do Conselho Deliberativo. Mas foi confirmada a inscrição nessa chapa? Não foi, ainda não está. Eu estou tentando uma resposta por parte do Departamento de Comunicação. Eu tenho para mim que inscreveram essa chapa, mas não posso lhe confirmar agora. Prazo foi ontem, a chapa deve estar inscrita. Agora, claro, há um racha, o Lucas Mendes, que é o filho do Antônio Góes, ele faz parte desse grupo que está muito justamente tentando colocar o grupo de oposição, colocar uma chapa para concorrer. Isso é salutar em toda a democracia e no Ceará não tinha por que ser diferente. Então o que é que está acontecendo? Essa definição já veio porque o prazo terminou ontem. A gente vai ter, mas com certeza nós teremos duas chapas, a de situação e a de oposição. E agora resta saber, eleição, o dia, se não me engano, é 15 de dezembro. Está marcado. Carece de confirmação, mas essa data e vamos ver o que vai dar. Agora eu vou confirmar, quero ver se eu tenho a resposta em relação a isso. Funciona mais ou menos assim, viu, Adriano? Tá falando daquele tempo da ditadura, que era Arena e PMDB e MDB, e os caras ficavam fazendo todo jogo rasteiro por acolá. Tem que publicar o edital com tantos dias no órgão de grande circulação. É um jornal de grande circulação. Pronto, aí provavelmente eles podem publicar no jornal Estado. Tá certo? Ou até nem publicaram. Ou publicaram na Tribuna do Ceará, que deixou de circular há algum tempo. Tá certo? Então isso é um jogo meio sujo também. Tá certo? Não conheço nenhum dos dois. Eu conheço o Aragão muito de longe e o outro eu nem conheço, o filho do Góes. Mas a gente sabe que o jogo está sendo feito dessa maneira porque tem informantes que já me disseram. Até solicitaram que eu colocasse no meu blog. Tem um grupo de conselheiros que não se conforma com a forma como o Aragão administra, tá certo? Os caras estão insatisfeitos desde a outra vez da última prestação de contas da diretoria executiva, que foi aprovada a toque de caixa pelo atual conselho, pelo Humberto Aragão, tá certo? Pela administração do Humberto Aragão. Então tem uma rixa muito grande. Tem conselheiros que passaram 4, 5 anos lá dentro, estão vendo que a coisa não está seguindo dentro do sistema ético que poderia acontecer. Aí cria uma disputa, conselheiros estavam lá dentro, viram que não é para ser assim, que tem coisa errada, aí você começa a usar esse tipo de jogo. Você, tem que divulgar num jornal de grande circulação, aí coloca num que ninguém lê, tá certo? Porque se você perguntar aqui, desses 2, 4, 6, 8 que estão aqui, talvez só um tenha lido, ou 2, eu e você tenhamos lido o Jornal Estado. Ninguém lê, lógico, né? Tá certo? Você lê o jornal porque eles mandam para um determinado escritório de medicina, o consultório. Emissoras também, né? Pois é. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Não publica para ver se passa tudo por baixo dos panos, e aí na hora H aparece uma chapa e vão para a briga, vias de fato, tá certo? Tomei conhecimento que o menino do Góes é atrevido mesmo, tá certo? Ele não leva papa na língua, não tem papa na língua, tem que dizer. E o Aragão tá montado na administração dele. Num conselho deliberativo que tem o julgo dele, é ele quem manda, e tem o apoio do Evandro Leitão, que é como um deus para a torcida do Ceará, tá certo? Evandro, muito embora não tenha feito um bom trabalho em termos de futebol, mas é o grande presidente da história do Ceará, e ele tem a favor dos seus argumentos o seguinte: ele está há 5 anos no Ceará. Nesses 5 anos no Ceará ele disputou 3 Série B e 2 Séries A, tá certo?
Então, o Evandro, para a maioria do torcedor do Ceará, ele é um deus. E o Aragão tem o apoio do Evandro Leitão. Pode significar muito, mas ele também deu mais um tetracampeonato pro Ceará também, né? Isso, pois é. Não, ele não, porque hoje a torcida do Ceará, quando a gente fala em estadual, os caras dizem que não vale mais nada, né? Querem Série A, que o estadual não vale mais nada, mas se perder pro rival, aí vai cobrar, né? Tem uma turma que fala assim, mas a grande maioria acha que, a verdade é essa. Eu acompanho muito pelas redes sociais e a grande maioria é grata ao presidente Evandro Leitão pelo trabalho que ele fez. Saneou dívidas. Hoje não existe mais dívida trabalhista no Ceará, tá certo? Tem um time acreditado. A maioria dos jogadores querem jogar, muito embora chegue aqui e caiam na farra, né? Mas a maioria deles quer vir jogar no Ceará. Mas hoje isso, né? Já está sendo controlado com o departamento de fisiologia medindo ali o sangue, ninguém tem álcool no sangue, ou se dormiu mal, né? Esse tipo de situação está desaparecendo no futebol aos poucos, com as equipes adotando essa prática aí do departamento de fisiologia, fazendo a medição diariamente antes do treino dos jogadores. Vai ter quando disser, quem chegar aqui com índice de álcool no sangue maior que o permitido, que é X, vai ser multado. Vai ser quando chegar aqui com debilitado, vai ser multado. O jogador chega, por exemplo, tem um centroavante que chegou aqui, amigo, que a gente sabia que todo dia ele estava na barra. Todo dia ele estava na barra. Eu vou te dar um exemplo. Campeão brasileiro, lateral esquerdo do Cruzeiro. Você sabe qual é o nome dele? Sei. Egídio. Egídio chegou aqui, era 7 dias de farra por semana. E tinha o mesmo fisiologista que o Ceará. E nunca ninguém tomou conhecimento. O problema do fisiologista, ele também tem a estrutura para trabalhar. Talvez naquela época o Ceará não tinha a estrutura que tem hoje. 2 anos atrás. Mas acho que ele já tinha toda a estrutura, não mudou nada. Evoluiu cientificamente, mas a estrutura estava aí, toda à disposição dele. E outro jogador que matavam de treinar o cara, porque dizia que o cara vivia na farra, porque não sei quem via, e mediam lá e não dava nada. Aí faltava o cara de treinar. E o cara resistindo ali bravamente. Acabou indo embora do Ceará, que foi o Rogerinho, né? Pois é, então tem. Ninguém conseguiu provar nunca contra o cara. Ou não conseguiu provar, ou então ficou tudo camuflado para não dar conhecimento. Por exemplo, vou te dar um conhecimento, não tem nada a ver com essa indisciplina. O repórter que cobre o Ceará, ele não teve conhecimento que foi o elenco que viajou para lá. Isso ajuda em quê? O Ceará fez uma campanha ridícula nesse segundo turno. Ridículo, das coisas mais vergonhosas que o Ceará poderia fazer. Ele jogou 10 partidas fora de casa, ganhou 4, disputou 30 pontos e ganhou 4. Tá certo? 30 pontos disputados, ele ganhou 4. Ou seja, ele perdeu 87% dos pontos que ele disputou fora de casa. Tá certo? Ficar escondendo até o grupo que viaja, pra quê? Mas é assim, o Ceará tem essas coisas. Não agrega nada. Será que esses jogadores não foram flagrados? Embriagados no treino, sem dormir, e nunca foi divulgado, não divulgaram. Consegue, as historinhas vão surgindo, né? O torcedor jamais aceita que o seu time foi mal na competição, fica criando histórias e ninguém prova nada. Ô, Judicael, triste, né? A gente vê esses cartolas brigando, né? A gente vê uma eleição aí no time do Fortaleza, troca de farpa de candidatos, e agora no Ceará também, troca de empurrões, de insultos. Não é eleição de diretoria executiva, mas é de conselho deliberativo, que também tem a sua importância dentro de um clube de futebol. Os cartolas, né, parece que tem que melhorar, tem que tomar, né, uma postura melhor dentro desse processo eleitoral. Veja bem, Adriano, no início aqui da conversa pós-jogo, vocês estavam falando do problema do futebol nordestino. Futebol de Santa Catarina, de 4 classificados para a Série A, 2 são catarinenses, 3 já estavam lá, 2 devem permanecer. O Edmilson citou o exemplo do ABC perdendo para o Bragantino para prejudicar o América. Então, isso tudo está dentro desse contexto. Está tudo dentro desse contexto que vocês estão falando. Essas brigas que a gente está vendo na diretoria, nos concorrentes à diretoria do Fortaleza. E essa que está, para mim, até novidade, eu não sabia nem que ia ter eleição, não li o jornal Estado. Não foi divulgado. Eu realmente não sabia, aí chega-se até aos tapas, às vias de fatos, e a gente viu aquela situação do Fortaleza, 2 dirigentes se acusando pela imprensa. Quer dizer, isso realmente, é por isso que nós estamos aonde estamos.
É por isso que nós não evoluímos. É por isso que, como disse o Martins Andrade, nós terminamos o ano sem nenhum ganho no futebol cearense. Casa rebaixado, Fortaleza estagnado, Ceará estagnado. E, se quiser voltar um pouquinho, um grande clube como o Ferroviário, descendo para a segunda divisão do futebol cearense. Isso tudo passa por dirigentes. Essa situação do Ceará, eu não tenho nada contra, reconheço o trabalho, o sucesso das administrações sucessivas do Evandro Leitão à frente do Ceará, mas ou dele, ou de alguém, ou do Robson de Castro, ou do diretor de futebol, mas não dá para entender você pegar e liberar 10 jogadores no momento em que o time está na fase decisiva da sua classificação para a Série A. Realmente não dá. Você falou isso, eu concordo plenamente. Aconteça o que tem acontecido, era preciso que o problema fosse administrado. Existe até uma cadeira hoje em MBA, que é administração de crise. Isso é uma crise que tem que ser administrada. Ela não pode ser resolvida simplesmente de forma draconiana. Joga para fora todo mundo e aí o time tem. O Edmilson cita o exemplo, o Ceará não tinha ânimo, o Ceará não tinha. Eu dizia aqui, quando eu soube das dispensas, uma parte delas aconteceu até no momento em que eu foi a minha viagem, ou foi aquela cirurgia que eu fiz, que fiquei impedido. Quando eu soube, eu dizia que, além de ter prejuízo no grupo, nas opções que o técnico teria para colocar em campo, ainda traz uma insegurança para aqueles que ficam. Por que os outros saíram? Quem vai ser o próximo? E isso cobrança tudo traz, em cima de nós, né, também, né? Isso tudo traz, essa sua colocação aí de transferência de responsabilidade, eu acho que foi muito feliz. Vamos dar uma satisfação. Não é assim, eu acho que o Ceará perdeu principalmente para ele mesmo, para a sua administração, porque não soube administrar a crise, não soube conviver com um problema, tomou uma atitude forte demais, talvez uma dose muito forte de remédio para uma doença que talvez não fosse tão grave, ou o paciente não tinha estrutura para receber aquela dose e deu o que deu. Ainda bem que o Ceará tinha gordura do primeiro turno, para que a gente agora não tivesse fazendo contas aí, junto com o América de Natal, com o Bragantino, com o Icasa, para não ocupar a última vaga. Porque foi graças ao primeiro turno que o Ceará conseguiu não cair. Porque se for pegar o resultado do segundo turno, o Ceará estaria entre aqueles com possibilidade de rebaixamento. E o time não mudou. O que mudou? O que aconteceu? Aconteceu falta de administração. O problema foi de gabinete, não aconteceu no tapete verde da grama, e sim nos tapetes vermelhos e nos ar-condicionado dos gabinetes. Tá certo, Luiz Guilherme, eu queria saber de você aí, já temos nome aí do provável novo nome do treinador, e um ouvinte aqui, o Davi Maia de Sena, pergunta para você se você sabe os jogadores que têm contrato com o clube para o próximo ano. Olha, o Magno Alves, em termos de contrato, o Magno Alves tem um pré-contrato com o Ceará. Só que nesse pré-contrato, que ele assinou há coisa de 3 meses, fala que se ele receber uma proposta de um clube de Série A ou de um clube do exterior, ele, claro, fica cavalheiro para decidir se vai, sem qualquer ônus, para pagar ao clube. Ou seja, ele sai sem que o Ceará receba nem um tostão. Ou seja, o Ceará fica sem receber nada. Agora, existe proposta de clube da Série A pro Magno? Existe. E essa, com certeza, foi a última partida que ele fez com a camisa do Ceará. A informação, inclusive, que no vestiário agora, em Lucas do Rio Verde, ele estava até chorando, mas chorando em função daquele clima de despedida. Ele falou que não era fã de despedida na entrevista. Exatamente, despedida, como havia acontecido aqui, já em Fortaleza. Então, há o Magno Alves. Agora, há muitos jogadores no grupo, como o próprio Sandro. O Sandro tem um vínculo estendido com o Ceará. O João Marcos é um que tem. Jogadores que estão por empréstimo, esses vão voltar, não ficam.
Outro que eu posso dizer, Samuel Xavier tem um contrato estendido com o Ceará, vai até 2017. O Vicente é outro jogador também que tem vínculo com o Ceará. Enfim, mas é aquela situação. Vai depender muito, claro, de negociação em relação à formação do grupo e propostas que possam surgir para jogadores que se destacaram ainda no time, como é o caso do Ricardinho, como é o caso do próprio Sandro e o Magno também, que foi o artilheiro do Brasil, terminou como artilheiro do Brasil na temporada, mas que são atletas que dificilmente vão permanecer no Ceará. O Ceará deve fazer, sim, eu creio que mais de 50% em termos de modificação desse atual grupo que vai ficar. Não se fala assim em manter espinha dorsal, ou seja, o esqueleto do time para a temporada de 2015. Agora, em termos de treinador... Mas paralelo a isso, né? O time deve estar planejando 2015, né? E falaram aí, antes dessa partida, depois que o time viajou, que já teria um treinador já contratado para 2015. Olha, a diretoria, é claro, não fala disso. Foi perguntado, inclusive, esta semana em relação, disse, olha, nada a falar, a gente vai em tempo hábil contratar, até porque vamos ter que trabalhar quanto tempo, já que as competições do ano que vem, a exemplo desse ano, vão começar logo no início de 2015, e fala-se no nome forte, que é Dado Cavalcante. Dado Cavalcante, mas nada que seja confirmado pela diretoria. Agora, o que é certo é que técnico PC... 41 anos de idade, né, o Dado? Não, 31 anos de idade, 31, Dado Cavalcante, novo. viu? 31 anos. Novo, já passou pelo time do Icasa. Passou pelo Icasa. Naquela época não tinha tanta experiência que ele tem hoje, já rodou por vários times e ganhou mais experiência, com certeza. Com certeza. Santa Cruz, América do Natal. Paraná Clube. E é um estudioso do futebol, apesar de novo. Eu comparo ele com esse atual técnico da Ponte Preta que subiu, o Guto Ferreira, que é um técnico da nova safra também, né? Que chegou bem, jovem, né? Que ano passado ele treinou a Portuguesa, conseguiu em campo que a Portuguesa permanecesse na Série A e depois a Portuguesa fez aquela atrapalhada lá, caiu para a Série B e agora foi rebaixada para a Série C. Então o Guto manteve a Portuguesa em campo na Série A e agora conseguiu acesso com a Ponte Preta, um improvável acesso, já que a Ponte também ia fazendo uma grande campanha. Mas seria Dado Cavalcante. Cavalcante. Agora fala-se também na possibilidade do Sérgio Soares retornar. Porque ele saiu, foi ele que pediu para sair. A exemplo do que aconteceu, inclusive, agora há pouco também, lá em Lucas do Rio Verde, o técnico Paulo César Guzmão entregou o lugar. Mas ele entregou porque a diretoria havia acertado que ele iria fazer essas 7 partidas. E o vínculo, a obrigação que ele teria com o Ceará, terminaria hoje após a partida diante do Luverdense. E, de fato, ele entregou, como foi o combinado com o presidente Evandro Leitão e com o vice, ele entregou o cargo agora há pouco lá em Lucas do Rio Verde, portanto não é mais técnico, o Ceará está cavalheiro para escolher. Eu creio que vai ficar entre esses 2 nomes, o PC saindo, Sérgio Soares pode retornar, como poderemos ter também o Dado Cavalcante. Agora, é um treinador que é muito requisitado, apesar de novo. Então vai depender também dessa questão, né? Dizem que já teria até acertado com o Ceará. Vamos aguardar. Agora, fala-se também que o Ceará já está negociando com alguns jogadores para formar o seu elenco para 2015, mas a gente vai aguardar. Eu creio que segunda-feira o presidente Evandro Leitão, o vice-presidente Robson, deverão comparecer a Porangabuçu para, em coletiva, falar sobre a campanha, ou seja, se explicar, porque, como o Judicael disse, realmente esse segundo turno, o Ceará ficou a desejar. Foi uma campanha triste, lastimável, coisa que não se admite num clube de futebol que vem se estruturando como o Ceará. Por pouco, se não fosse o primeiro turno, a campanha como campeão do primeiro turno, o Ceará hoje estaria lamentando, não é a não entrada dentro do G4 para o acesso, e sim a queda, a caída para a Série C do ano passado, porque a campanha do segundo turno foi digna de clube que está caindo, e acabou o Avaí que estava também numa campanha ruim, do jogador Marquinhos, conseguiu aí o acesso para a elite do futebol brasileiro, meu caro Adriano. Tá certo, Luiz Guilherme, queria saber a opinião do Martins Andrade, né? A respeito do provável, desse nome que surgiu aí, Dado Cavalcante, né? Já passou pelo futebol cearense, pelo time do Icasa, treinador jovem, de 31 anos, quando passou pelo Icasa era mais jovem ainda, tinha menos experiência, mas passou já por algumas equipes importantes do futebol brasileiro e pinta aí como um provável nome para 2015 para assumir o time do Ceará. Olha, o nome do Dado é um treinador novo e
e para quem vive futebol, de repente, algumas coisas, alguns conhecimentos que ele está colocando, dá certo. Mas eu ainda creio ainda na experiência de treinadores para poder colocar o seu plano em ação. Você é um treinador novo, você adquiriu muito pouco conhecimento. E leitura não dá conhecimento para que você possa dirigir um time. Eu penso assim, você tem que ter a vivência, porque uma coisa é você estar lendo tática de jogo no livro, numa revista, e outra coisa é você estar experimentando aquilo dentro do campo no dia a dia. Durante o jogo, você tem que ter um determinado conhecimento para você anular situações em que o adversário cria para te pegar. Então, eu acho assim, ele foi feliz no seu início como treinador de futebol, né? Conseguiu treinar alguns times de médio para baixo, mas aí vai pegar o Ceará, quer queira não, é um time grande e necessita de uma pessoa com conhecimento. Além do conhecimento de tática de jogo, ele vai ter que ter conhecimento psicológico para poder comandar essa moçada, que é tudo da idade dele. Daqui a pouco tá todo mundo brincando com ele, tá todo mundo levando na gozação e que não obedece mais. Digo isso porque eu vi pessoas, conheci pessoas que eram preparadores físicos ali com aquela moral danada em cima do elenco. Quando ele passou a ser treinador, por ele ter a mesma idade que a gente tinha praticamente, aí o pessoal começou a brincar, queria chafurdar aquela coisa toda, e ele acabou perdendo moral. Essa é a história. Então eu ainda acredito, para treinador de futebol, eu ainda acredito num pouquinho de experiência, de vivência, para você colocar o que você sabe, que você aprendeu em campo. No papel é tudo fácil, mas na prática é complicado um pouquinho. Tá legal, você acompanha o lance final com a equipe Bola na Rede. O Judicaio Jacó já deu pro PC Guzmão? Você acha que tem que mudar mesmo, né? Ele veio comandar 7 jogos no time do Ceará, não obteve sucesso, ele não conseguiu levar o time à Série A, né? A diretoria apostou nesses 7 jogos, acabou não dando certo. Você acha que já deu para ele? Tem que vir outro nome mesmo para assumir o Ceará em 2015? Olha, o PC, ele saiu daqui, pelo que eu sei, não deixou muita saudade, né? Principalmente, né, na cúpula da diretoria do clube. Ele não deixou muita saudade. Então, essa vinda do PC agora, eu achei que foi correta em termos de adaptação. 7 jogos, já que o Sérgio Soares tinha que sair, e eu acho que o Sérgio Soares saiu porque é muito teimoso. Se ele fosse um cara menos teimoso e ele conhece futebol, montou uma grande equipe, mas tinha que ter momentos em que ele precisava flexibilizar o raciocínio, e ele não conseguiu fazer isso. Eu acredito que deve ter servido de experiência para ele. Agora, o PC realmente, além de ser um treinador muito caro, eu tenho minhas ressalvas a ele, porque o PC é um time, a gente viu hoje aí, é um time, ele arma um time muito defensivo, ele não tem opções ofensivas, se bem que o plantel do Ceará, ele pegou o plantel, ou ajudou a ficar muito reduzido, mas eu acho que o Ceará deveria partir para por exemplo, essa opção do Dado Cavalcante, um treinador jovem, um treinador com conhecimentos novos, com mente aberta, com mais atualizado. E eu acho que talvez o futebol nordestino precise sair da mesmice que vinha e começar com isso, atualizando no aspecto de treinador, no aspecto de preparadores. Agora é preciso também que os dirigentes entrem nesse métier aí também, de se modernizar, de se capacitar, né? De buscar conhecer mais, né? Para serem dirigentes e não torcedores com funções dentro de clubes. Complicado. Para você, Edmilson, muda mesmo? O Ceará tem que mudar mesmo o comando técnico? Já deu para o PC 7 jogos, não conseguiu acesso? Já mudou, né? O PC, o Luiz informou que... Na verdade, né, ele já havia dito antes de partir para Lucas do Rio Verde que o acerto dele foi com 7 jogos. Eu vou entregar quando terminar, seja qual for o resultado, porque o meu acerto foi 7 jogos. É verdade, só que se o Ceará obtém o acesso, ele permaneceria, certamente, né? Tá certo? Agora, perdeu, vai andar. Até porque, Adriano, o Ceará deve procurar um treinador mais barato. Você sabe quanto é o PC? Não. 150, ele e o preparador físico, 150 mil, tá certo?
Para tirar o 8º lugar de Série B, precisa pagar de 150 mil, tá certo? Você vê como são as coisas. O Ceará ofereceu 50 ao Flávio Araújo. Aí não veio, pega o PC Guzmão por 150, 3 vezes mais. Será que tem essa competência toda? Acho que o PC é competente. Ninguém tira essa certeza pelo trabalho que ele fez. Dirigiu grandes equipes, tá certo? Pro Ceará esse ano, sai, tá certo? Vai apostar no Dado Cavalcante? Ganhou o que, Dado Cavalcante? Tá certo? Nem teve tempo de ganhar ainda. 31 anos de idade. Tá certo? Nem teve tempo de ganhar ainda. Treinou o Santa Cruz, não fez. Treinou o América, não fez. Tá certo? Foi pro Paraná, quase rebaixa. Tá quase rebaixado, né? Será que tem aquilo que o Martins estava falando? O métier, o dia a dia te dá certos respaldos. Será que ele tem? Quero saber se o homem é ele mesmo, né? Foi o nome que surgiu, né? O nome que surgiu. A gente está analisando em cima dessa possibilidade. Não é provável, não é possível, é verdade. Não ganhou nada em canto nenhum, isso não quer dizer que não vai ganhar aqui, não. Porque o PC ganhou muita coisa, inclusive Série A pelo Ceará, classificação e chegou agora. Uma última situação antes da gente encerrar, eu queria ver com vocês a situação. O Avaí foi o último que subiu, ficou com a última vaga, com a 4ª vaga. O Avaí também teve uma queda vertiginosa como o Ceará na competição. Só que tem uma diferença. O Ceará trocou de treinador. O Avaí bancou a permanência do Geninho até o final da competição. Será que isso aí talvez tenha contribuído para o Avaí conquistar essa última vaga? Porque o Avaí também caiu, ficou uma draga aí de não ganhava de ninguém. E toda vida cobrando em cima do Geninho, caía, não caía, e o Geninho ficou até o final e conseguiu acesso com o Avaí. Olha, Adriano, esse até é muito emblemático isso que você está mostrando agora, tá certo? Quem é? O Geninho. Geninho foi treinador das maiores equipes brasileiras. É verdade. Você contrata um grande treinador, você sabe que tem resposta, pode ter. O que é que teve? Qual foi o problema que teve o Avaí? Salários atrasados, jogadores insatisfeitos. Ele, com sua competência, conseguiu trazer os jogadores, colocar tudo. Presta atenção, vê um jogo do Avaí, que vai passar, esses canais ficam passando aí, para ver a disposição do time dentro de campo. Aí vai ver o que houve com o Ceará. Tava claro que ninguém queria nada nesse jogo de hoje. Absolutamente claro que ninguém... Passaram 10 minutos jogando e a partir daí caíram na real. Eu sempre digo que eu tinha um colega no Banco do Estado do Ceará que ele dizia: o banco faz de conta que me paga e eu faço de conta que trabalho. Parece isso. A dedução que se tira depois de se ver um jogo desse do Ceará é que os jogadores olham para a diretoria e dizem: vocês fazem de conta que nos pagam e nós fazemos de conta que jogamos. Quem vai botar na minha cabeça que aquela morosidade, aquele desânimo, aquela falta de vontade, ou pelo menos de falta de interesse dentro de campo, é coisa da cabeça dos jogadores, tá certo? Então, hoje você tem que administrar. O Ceará deve ter um problema administrativo muito sério. Aliás, eu vou dar uma informação aqui, me perdoe o Luiz Guilherme, porque é uma informação muito mais de nível de diretoria, que não circulou lá, porque a fonte de informação do Ceará, lá dentro, quando você está lá no âmbito interno do Ceará, a fonte de informação é o Departamento de Comunicação. E a gente sabe das limitações que tem o Departamento de Comunicação. Eu só lamento, porque já trabalhei em clube de futebol aqui lá nesse setor, e lamento que as pessoas não deem carta branca para o Departamento de Comunicação pela falta de conhecimento, né? Porque todo mundo, infelizmente, acha que entende de imprensa, né? E você coloca um profissional lá e não dá condição de trabalho, não acredita no trabalho dele. É complicado. Não é só lá no Ceará, não. É todos os times aqui do futebol cearense não alcançam isso. Até eu tenho isso comigo, né? Eu espero nunca mais precisar trabalhar em clube de futebol, justamente porque não adianta. O trabalho que não vai adiantar trabalhar com isso em clubes, porque o profissional não é respeitado como deveria. Você diz: eu espero nunca mais trabalhar. Nunca mais precisar. Eu queria precisar, muito né, trabalhar. irmão? É o jeito. Eu queria muito trabalhar. Eu queria muito ganhar uma Mega Sena com 150 milhões para eu ser presidente do meu clube do coração. Mas era para eu ser, eu queria não era ser presidente, eu queria era ganhar os 150 milhões. Tá certo? Aí se para isso eu tivesse que ser presidente do clube. Mas a informação que eu queria dar é a seguinte: há um grupo de diretores do Ceará. O Ceará tem uns 4 ou 5 diretores ainda, né? Tá certo? A coisa é muito concentrada na mão do Evandro Leitão. Ele é praticamente quem decide tudo. E é por isso que quando vem
um debacle qualquer, a culpa é jogada em cima dele, tem torcedores que jogam. Há um grupo de diretores do Ceará, de pessoas lá de dentro, querendo trazer o Geraldo para ser o auxiliar técnico do Ceará. Porque o Geraldo, pela capacidade de liderança, pela linguagem dele com o grupo de jogadores, tá certo? Há um grupo lá dentro do Ceará querendo, me perdoe, Luiz Guilherme, porque eu digo, essa informação o Geraldo seria então saiu, o auxiliar técnico do permanente clube. Do clube, tá certo? Ele seria o auxiliar, o auxiliar técnico do clube, e quando o treinador trouxer algum, que vem sempre os pacotes, né? Tá certo? Então, quando o treinador trouxer, vai ficar o dele, mas o Geraldo também seria o homem do Ceará. É um salário relativamente pequeno, tá certo? Só que tem um grupo que não quer. A diretoria está dividida. Tem aqueles que olham para amanhã. Nós tivemos problemas seríssimos durante os 3 últimos anos com o elenco. Tivemos problemas seríssimos. Gente chegar aqui e não querer treinar, beber cachaça demais, viver nas farras. Isso teve demais nos últimos 3 anos. E esse grupo entende que o Geraldo seria o homem para fazer essa ligação entre a diretoria e o elenco de jogadores. No entanto, tem outros que têm uma cabeça mais iluminada. Aí eles dizem assim: não, mas o Geraldo saiu daqui, foi jogar no Fortaleza, lá jurou amor Fortaleza. Eu não viria por esse lado aí não, eu viria pelo lado profissional como sempre, né? O Geraldo, para fazer esse papel, ele deveria se preparar, se qualificar, né? Não é porque o Geraldo, que tem experiência de boleiro e tantos anos de futebol, que hoje poderia prestar esse papel. O Icasa tentou isso com o André Turato, que foi jogador, teve uma carreira aí por várias equipes grandes também, e acabou não dando certo, justamente pela falta de preparação, né? Ao que me consta, o André Turato não foi auxiliar técnico. Existem associações. Você está dizendo que o auxiliar técnico está dizendo que é o elo de ligação? O auxiliar técnico não faz elo de ligação, não. O auxiliar técnico ajuda o treinador no campo. Então ele não seria auxiliar técnico. Ele seria mais para um auxiliar, um gerente de futebol, um executivo de futebol. Entenda aqui o contexto lá como é, que eu lhe disse. Auxiliar de técnico não faz, faz esse papel, não. Entenda o contexto que eu estou lhe dizendo aqui. Houve uma série de problemas de jogadores. Por falar a linguagem do jogador... Então não seria auxiliar técnico. Que cargo você quer dar para ele? É um gerente. Não, mas você que quer dar cargo. Não, eu não quero dar cargo, não. Eu estou explicando para você. Você está dizendo que eu estou explicando para você. Não, os caras querem que ele seja um auxiliar técnico. Para ele ser... Aí é a forma de pensar do futebol cearense atrasada mais uma vez, de não saber identificar a função dentro do futebol. Não, você está dizendo que o cara vai ser auxiliar técnico. Não, estou dizendo que vai ser auxiliar técnico. Tá certo? O projeto não é pro gerente de futebol que você está falando. Que tem que fazer curso, tem que se especializar. Não. É auxiliar técnico, porque ele viveu dentro de campo, jogando, e seria um bom auxiliar técnico, tá certo? Sim. Agora, seria um cara, pelo linguajar que ele tem com os jogadores, ele trazer as informações para os jogadores, agrupar e também conversar com a diretoria, porque o auxiliar técnico também traz as coisas para a diretoria. É um cargo que estão querendo criar no Ceará e acham que o Geraldo, para ser o auxiliar técnico, ele poderia ajudar muito. Ele talvez não tenha o perfil do gerente de futebol. Aliás, eu nem sei qual é o perfil do gerente de futebol. Que a gente tem hoje É isso que falta no futebol, né? Infelizmente. Nós temos 2 lá, né? Nós temos hoje o CI e o Mazinho patrão. O Mazinho, na verdade, é um supervisor, né? É diferente, é outro cargo. Mas é o que eu digo, né? O Ceará criaria um cargo novo no futebol, né? Isso. Porque não tem, né? Esse aí não existe. Essa parte da diretoria está achando que o Geraldo seria um bom auxiliar técnico, pelo conhecimento que ele tem, pela vivência dentro de campo. E seria um cara para fazer uma ligação com os jogadores. Porque eu me lembro demais. Eu estava nas cadeiras do PV, conversando com o Alberto Damasceno, numa certa época, ele me disse: Edmilson, o Ceará não precisa nem a diretoria se preocupar com os jogadores. O Geraldo, implantou uma filosofia dentro do Ceará em 2010, isso me foi dito pelo Alberto Damasceno. Muito perigoso, né? Bom, mas foi positivo. Muito certo? Perigoso, né? Ele implantou um sistema dentro do Ceará em que os próprios jogadores se cobram. Ninguém vai pra farra, porque todo mundo tem um amigo, mora aqui, mora ali, mora acolá, e tem alguém ali por perto que sabe. Eles se cobravam e não iam pra farra. Talvez seja esse o cargo que a diretoria esteja querendo, parte da diretoria esteja querendo implantar. Inventar ou criar. Por que inventar? Criar. Para ser um nome mais, tá certo? Tá querendo criar um cargo que o cara seja bom na hora que o jogador tá dentro de campo e tenha a capacidade de, fora de campo, também
trazer alguma coisa, agregar alguma coisa positiva para o elenco com respeito ao Judicial Jacó. Eu tô vendo aqui o debate, vamos chamar assim, de vocês sobre esse. Eu acho que vocês estão se apegando a semânticas. Semântica, bobagem de semântica, porque o Adriano tem uma visão mais, digamos assim, científica, o Edmilson mais empírica, do mesmo problema. Então não é que a diretoria do Ceará esteja querendo colocar numa função uma pessoa que não está habilitada. Seria como se o Geraldo fosse o assessor de imprensa, já que ele não é formado em jornalismo, não tem isso, não tem aquilo. Ou gerente de futebol, que é uma função que precisa... futebol é profissional, né? Hoje, né? Sim, mas esse cargo aí que ele está, o auxiliar técnico, seria aquela pessoa que estaria próximo do jogador, que poderia ser um líder. A palavra aí é liderança. O que a diretoria, ou essa parte da diretoria, está querendo agregar junto à comissão técnica é uma liderança que saiba conversar e que saiba deixar o jogador com mais nível de responsabilidade. Nada mais do que isso. Não é um cargo, não é uma função, não precisa ter uma faculdade, não precisa ter um MBA para exercer um cargo de liderança. O líder, até porque o líder ele nasce, ele é líder. Chefe se forma, mas líder se aperfeiçoa, mas não se forma. Então seria essa característica de liderança que o Geraldo tem, que alguns diretores querem explorar. O Ceará seria a primeira equipe que eu tomo conhecimento que vai ter isso, né? Porque eu não conheço no futebol brasileiro uma equipe que crie um cargo para colocar um jogador para ser só um líder ali dentro, porque auxiliar técnico não é. Gerente de futebol também não é. Aí seria então, teria que inventar um nome também para essa função. Seria o objetivo que eu entendo desse argumento. Não nada contra o Geraldo, né? Eu só vejo que o futebol hoje... Especificamente isso, liderança. A cada dia que passa ele é mais profissional. A liderança dele. Tem que preparar seus profissionais. Até cobro que os clubes capacitem seus profissionais e que eles consideram gasto e não investimento. Na verdade, investimento. Mas o Martins, se quiser falar alguma coisa a respeito do assunto também, está à vontade aí, o Martins. Aqui dentro do lance final pra gente poder encerrar finalmente. O meu amigo de Javan já tá dizendo ali que não, né? Porque ele tá doido pra ir embora. Na verdade, ele tá com medo de chegar em casa. Isso é que é verdade. Bom, mas eu acho o seguinte: o Geraldo, o Ceará quer fazer com o Geraldo a mesma coisa que alguns times, o próprio Ceará já fez isso com o Dimas, quando o Dimas deixou de jogar futebol, o Ceará já fez isso. O Fortaleza fez isso também com alguns jogadores, o Ferroviário fez com o Pedrinho, o antigo lateral que era a pessoa que fazia o elo entre os atletas e a diretoria do clube. Depois eles passaram a ser supervisor. É quase como se fosse um supervisor. É bem encostadinho. É bem encostado. Ele traz os problemas e dá uma ajeitada ali com o pessoal. Depois, Dimas foi ser supervisor do Ceará. No Fortaleza, eu não me lembro, bem uns 3 jogadores também foram ser supervisores. E Pedro Basílio, que chegou também a exercer esse tipo de cargo lá. E no Ferroviário, o Pedrinho foi ser supervisor. O que aconteceu? Vou contar só do Ferroviário aqui, porque eu vivi. Com o tempo, jogador para jogador, porque tu és um ex-jogador, eu continuo te tratando. A linguagem é a mesma. Com o tempo, os profissionais começam a brincar. O Pedrinho era o responsável para fazer o pessoal se respeitar lá dentro, obedecer uma hierarquia, tinha lá dentro também umas leis lá dentro e tal. Aí o que acontecia? O jogador deixava o Pedro embora. Aí o Pedro lá, 10 horas da noite, ia embora. Aí eles ajeitavam o colchão, botavam o travesseiro, pulavam o muro e ia embora. Voltava 2, 3 horas da manhã, né? Aí essa coisa todinha. Eu digo isso porque vivi lá dentro, eu sei, é assim. Aí com o tempo... É da mesma época do Faz, sapato. Com o tempo, o homem que era a pessoa encarregada de fazer a ligação não estava mais sendo respeitado e aí teve que ser substituído. Então são essas coisas que eu acho assim, provou-se com o tempo que deve ser uma pessoa que tem algum conhecimento, mas que tenha aquela moral de chegar e dizer, olha, fulano, você vai levar 40%, como aconteceu. Você vai levar 40% de multa, porque você não está respeitando, não está fazendo isso, e chegava lá para a diretoria, multa fulano com 40%.
Aí o cara era multado, olhava pro supervisor, né, entre aspas, com a cara assim meio de inimigo, mas já tinha uma multazinha de 40%, não queria nem saber. Tem que ser uma pessoa desse tipo. Pra levar na brincadeira e tal, aquela coisa todinha, eu não acredito não. O problema do Geraldo, que eu consegui detectar, que a gente conseguiu detectar, era o seguinte: o Geraldo queria o espaço dele entre os jogadores, para ser o titular também. E por isso que ele se prestou esse tipo de serviço. Ele queria a vaga dele no time e precisava contar com o apoio de todos os jogadores para poder os jogadores também o apoiassem. É por isso que ele não jogava nada, infelizmente a gente tem que dizer isso, mas era o titular do Ceará. Tá certo, Martins Andrade. Vamos então eleger o craque bola na rede, né? Todo jogo nós fazemos isso, vai ser duro hoje, mas vamos fazer. Vamos fazer sim. Temos que fazer, temos que ter. Vamos lá, eleger, é hora do craque bola na rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Tá certo, em 91,3 a 3 FM no lance final. Agora o lance mais que final, né? A escolha do craque bola na rede. Derrota do Ceará. 1 pro Luverdense. Gol de Matheus Lima, 0 pro time do Ceará, né? E o jogo aconteceu em Lucas do Rio Verde. Agora a eleição do craque bola na rede é o melhor do jogo, né? Se é que houve, né? Mas o nosso Judicael Jacó começa votando aí no craque bola na rede. Eu vi 2 jogadores se destacarem hoje em campo. O Luiz Carlos do Ceará e o Tomazella do goleiro, né? Do Luverdense. Como o Luiz Carlos não conseguiu que a bola não entrasse e o Tomazella conseguiu, o meu voto vai para ele. Para mim foi o craque do jogo. Tá certo, Judicael. Boa noite para você. Bom final de semana. Boa noite, até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, Judicael. O goleiro aí foi escolhido, né? O Tomazella, escolhido até agora pelo Judicael. Vamos a Edmilson Maciel. Para você, o craque bola na rede. Olha, eu gostei muito do Samuel, da equipe do Luverdense, tá certo? Tem um futebol, é um líder em campo, a bola sempre passa pelo pé dele, tá certo? Eu gostei do futebol dele, gostei bastante, tá certo? Eu fico com o Samuel, camisa 10 da equipe do Luverdense. Samuel, só jogador do Luverdense. Boa noite pra você. Boa noite. E até Edmilson. Até segunda-feira no Faixa Nobre do Esporte. Edmilson escolhendo aí o Samuel, mais o do Luverdense, e um voto pro Tomazella do Luverdense, goleiro do Luverdense. Kleber Bezerra de Menezes, votando agora no craque bola na rede. Adriano, futebol é bola na rede, né? E como a própria vinhetinha da chamada já diz, aquele que faz a diferença, e quem fez a diferença hoje foi o jogador que fez o gol, Matheus Lima. Em posição duvidosa, né? Em posição duvidosa, mas balançou mesmo assim, independente disso, independente de erro de arbitragem ou não, ele foi mais esperto, jogou a bola para dentro da rede, é o que vale. Então, o meu voto vai para ele, Matheus Lima, como craque da partida de hoje. O negócio tá bom hoje, né? Um voto para cada um, né? Matheus Lima na concepção aqui do Kleber Bezerra de Menezes, né? Eu vou agora aqui com o Luiz Guilherme, que vai escolher o craque bola na rede, depois eu finalizo com o Martins Andrade na torcida para dar certo. Olha, Adriano, eu não gostei de ninguém. Dessa vez você não gostou de ninguém. Mas o menos ruim no campo jogando bola eu também fico com o voto do... Ah, sim, eu sei que você ia ficar com o Kleber. Bezerra de Menezes, não, eu fico com o voto dele. Não foi o craque, mas o jogador que balançou a rede foi o Matheus. É bola na rede, né? Bola na rede, é bola na rede. Matheus Lima, então. Voto é pra ele também. Boa noite pra você, Luiz. Boa noite, até segunda-feira no Faixa Nobre do Esporte. Se Deus quiser. Valeu, Luiz. Mais um voto pro Matheus Lima. Agora o nosso Martins Andrade decide a parada. Pra você, o craque bola na rede. Não, eu não decido porque eu vou ficar com o Luiz Carlos, né? Vai ficar eu vou ficar com o Luiz Carlos. O Luiz Carlos... apesar do goleiro do Luverdense ter feito por defesa, né? Mas acontece que o Ceará foi menos vezes do que o Luverdense foi lá. E o Luiz Carlos fez 2 defesas milagrosas. Para mim, foi o homem do jogo, foi ele. Tá certo, Martins. Boa noite para você. Um abração para você, até segunda. Valeu, Martins. Então, diferença mínima, venceu aí o autor do gol, Matheus Lima. Fez o gol do Luverdense, Kleber Bezerra de Menezes e Luiz Guilherme votando aí no Matheus Lima, o craque bola na rede de hoje, né? Vencendo aí apertadamente, né? Já que Edmilson Maciel votou
no jogador Edmilson, no Samuel, o jogador, o Martins votou no Luiz Carlos e o nosso Judicael Jacó também já havia votado em outro jogador que não era o Matheus Lima, né? Votou no goleiro Tomazella, né? Como complicado desse goleiro, né? Mas teve o voto do Judicael Jacó. E saiu o grupo do Fortaleza na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Fortaleza que em 2015 jogará contra Salgueiro, o grupo A, Salgueiro de Pernambuco, Asa de Arapiraca de Alagoas, Botafogo da Paraíba, Águia de Marabá, mais uma vez o Águia na vida do Fortaleza, Cuiabá do Mato Grosso, Vila Nova de Goiás, América de Natal, Icasa, o Cearense Icasa, e Confiança de Sergipe. O grupo B também saiu. Grupo B com Madureira, Guaratinguetá, Juventude, Guarani de Campinas, Juventude do Rio Grande do Sul, Caxias do Rio Grande do Sul, Tupi de Minas Gerais, Brasil de Pelotas, Rio Grande do Sul, Londrina do Paraná, Tombense de Minas Gerais e a Portuguesa, que foi rebaixada esse ano. A Portuguesa de Desportos estará no grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza terá a maioria de adversários nordestinos, com exceção do Águia de Marabá, do Cuiabá e do time do Vila Nova de Goiás, que estarão no grupo A enfrentando o Fortaleza na Série C em 2015. Esse é o trabalho, ou foi o trabalho da equipe Bola na Rede, né? Em 91,3, estamos no ar desde as 3 horas da tarde, agradecendo mais uma vez a sua audiência, também a nossa simpaticíssima Leila Diógenes, né? Sempre uma categoria e uma gentileza em pessoa, que cedeu aí parte do seu horário, do seu programa, todos os sábados aqui agitando as tardes da 3FM, aviões convidados com Leila Diógenes, que volta sábado que vem a partir do meio-dia em edição total, né? Do futebol, a última rodada foi hoje, né? Voltaremos com futebol a 3, muito mais futebol para você em janeiro, a partir do dia 14 de janeiro, quando teremos a largada do Campeonato Cearense, né? Ficaremos em contatinho com você no Faixa Nobre do Esportes, de segunda a sexta, sempre a partir de 8 horas da noite, o programa de esportes com a equipe Bola na Rede, sempre com carimbo de Edmilson Maciel e J. Rômulo, né? O DJ aqui foi de Javan Rosa, conosco, auxiliado pelo nosso Rodrigo Walter, né? O secretário do Djavan, né? Sempre ajudando aqui o nosso DJ, fica todo cheio quando eu digo isso, né? Mas assim mesmo. Agradecendo a sua audiência mais uma vez, vocês que esteve conosco, uma excelente noite de sábado, um final de semana também pra lá de bom, é o que nós desejamos para você. Permaneça aqui em 91,3, aproveite bem a noite de sábado, 6h25, dá para aproveitar muito ainda, né? Sábado, com toda certeza você vai saber aproveitar no seu gosto o final de semana. A gente volta segunda-feira, 8 horas da noite, no Faixa Nobre do Esporte. Boa noite.